Todas, excelentíssima senhora professora, doutora Fides Angélica de Castro Veloso Mendes, OMAT, digníssima presidente da Academia Piauiense de Letras Jurídicas, na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros aqui, autoridades, senhores acadêmicos e acadêmicas, digníssimas autoridades, minha mãe, Terezinha OMAT Scheiben, a quem devo a vida, minhas filhas, permitam-me, Magda, Maíra e Marcela, o meu mais valioso tesouro, minha família amada, Carlos Basílio, meus queridos amigos e amigas, senhoras, senhores, e eu sei que esse momento é solene, sobretudo essa casa, mas eu preciso cumprir uma promessa que eu fiz de destacar duas pessoas hoje que estão aqui. E, como eu sou uma mulher de palavra, queria agradecer ao Dr. Geraldo Lages, é uma honra tê-lo, e Anderson Rodrigues, é uma honra tê-lo aqui, e todos vocês que estão aqui comigo. Amigos fraternos, é impressionante a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Caetano Veloso. O que precisa acontecer corresponde sempre ao que Deus quer que aconteça. Faz parte de seus desígnios. Se eu acredito em Deus, respondo nas palavras de Ariano Suassuna: a vida seria muito dura, atormentada e sangrenta se não acreditasse em Deus. Acredito em Deus e na mão dele sobre todas as coisas. Acredito em milagres. Acredito que esse momento é um dos muitos milagres em minha vida. A força do divino me faz ocupar, após 11 anos da morte de Jorge Azar Scheiben, a cadeira número 21, da qual ele é o patrono. Obrigada, meu Deus, por permitir essa eterna associação do meu nome ao nome do meu Pai. Um momento glorioso. É um momento que se eterniza pelo legado que deixa. Recebo com muito orgulho e com o peito transbordando de emoção a tocha que me foi repassada, e ofereço seu honroso significado à memória do meu pai e às vidas de minha mãe, de minhas amadas filhas. Disse Jorge Scheiben: nossa vida é feita de momentos, momentos que afetam a nossa sensibilidade, as nossas emoções, e dão sentido à nossa vida. Fora dessas passagens, o tempo é vazio, segue sem deixar rastros. O tempo, aqui e agora, é preenchido por um misto de sentimentos. É como um copo cheio que transborda e vaza por todo o meu ser. Evoco o mais nobre de todos eles, a gratidão. Sou eternamente grata a todos os que acolheram o meu nome por sugestão. Fides Angélica, a força de uma palavra levanta multidões. A vontade dessa mulher destemida a esta cadeira, cujo significado vai além de tudo do que eu poderia ser merecedora. O mérito é dela, não meu. A generosidade
é dos confrades e confreiras. Sou apenas navegante, amante dos livros, muito grata pela imerecida confiança. Prometo carregar a tocha bem alta, mantendo-a sempre acesa, com um sonho que nunca finda. Acredito no sonho. Já dizia o poeta português Manuel Freire, o sonho comanda a vida. E sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. O sonho, essa imaginária bola colorida pelas tintas da vontade, comandou a vida de 7 iluminados professores, que nos intervalos das aulas fundaram a Academia Piauiense de Letras Jurídicas do Piauí, sob a presidência do professor Jorge Azar Chaib, ocupante da cadeira número 1, cujo patrono foi Walter Alencar. Na academia se reconhece, se redimensiona e se exalta o poder da palavra. Pelo poder da palavra, deu-se vida à humanidade. Pelo poder da palavra, dá-se a emancipação dos homens e das nações. Pelas Escrituras, sabemos que o Criador rompeu a escuridão com a força da palavra. Haja luz e houve luz. Assim também, quando quis o Criador, o Verbo se fez carne, e eis a fraqueza dos homens, presos à impermanência da carne, e eis a força das palavras, que a cada nascer do sol faz com que haja luz. Os homens passam, as palavras permanecem. O que fazemos aqui ecoa na humanidade, transpõe o tempo, perpetua-se para além da vida. Para mim, esta é a imortalidade possível, é a perpetuação do ser humano. Não pelas experiências da carne que habita, mas pelo que ele construiu de divino, o Verbo. Penso que a eternidade, em seu simbolismo, é o resgate do tempo que passou, sobre o qual ergue-se o presente e demarca-se o porvir. Há que se depositar o tempo em mãos que constroem, que tornam o mundo melhor, que lutam diariamente pela justiça, para que na terra possamos dignificar a criação divina, o homem. Não sei se já tiveram a oportunidade de visitar o Museu do Amanhã. Lá há um registro da figura simbólica do Coringa. Por meio do Coringa, nas tribos indígenas, aborígenas australianas, os anciãos recontam aos mais jovens as histórias, os mitos e as lendas que compõem o coração da sua cultura. Para ele, todo conhecimento é, no fundo, contar uma história tecida por muitas mãos. Ao narrar histórias, não só lembramos do já vivido, como moldamos o que está por vir. O Coringa representa, assim, a própria continuidade do conhecimento. Isto é, a continuação da identidade de um povo e de sua cultura, conectando o passado e o futuro dessa sociedade. O Coringa simboliza uma ponte entre o que veio antes e o que virá depois. Penso que as academias têm o papel dos coringas das tribos aborígenes australianas. São o elo entre a barbárie e a civilização, entre a justiça e a injustiça,
entre a desinformação e a informação que constrói, entre a nudeza do ser e o refinamento da alma. As academias nos permitem descortinar um mundo novo, um admirável mundo novo, mas não aquele de Aldous Huxley, mas sim aquele dominado pelos livros, pela incansável realização da justiça, pelo conhecimento que aperfeiçoa o homem e o permite sonhar, como Dom Quixote, na fala ao seu escudeiro Sancho Panza. Mudar o mundo, amigo Sancha, não é nem utopia, nem loucura, é justiça. A academia tem a missão de fortalecer as instituições e aperfeiçoar o estudo das letras. Como diz o poeta Mário Quintana, a leitura não muda o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. A leitura só muda as pessoas. A propósito, foram precisamente esses os instrumentos que forjaram o caráter e a personalidade do patrono desta cadeira, os livros. Vivia por eles, com eles e através deles. Essa era a sua ferramenta para mudar o mundo, para tornar nosso Piauí um estado mais próspero. Sua biblioteca grandiosa era o seu recanto sagrado, com todos os livros clássicos, do direito, da história e da filosofia. Era de lá que vinha o seu descanso, o oxigênio necessário que dava vida à sua alma inquieta e sedenta por conhecimento. Digo inquieta porque se inquietava também com o meu despreparo intelectual. Detenho-me um pouco sobre sua vida, que desde sempre se entrelaçou com a minha. Meu avô veio de Malula, uma cidade da Síria. Para fugir dos horrores da guerra, resolveu abandonar sua terra. Chegou ao Brasil por uma trama do destino. Noticiava-se à época, através de panfletos, que no sul dos Estados Unidos havia oferta de terras para quem nelas quisesse produzir. Porém, a dificuldade de entendimento da língua induziu a erro. Embarcou no cais do Porto, não para a América do Norte, mas para a América do Sul. Pura trama do destino. Aqui no Brasil, nesta terra livre e abençoada, a vida pôde ser mais generosa. Meu pai teve a oportunidade de estudar no Rio de Janeiro, na Faculdade de Direito e na Academia de Comércio, tornando-se advogado e contador. Licenciou-se ainda em filosofia. No Piauí, iniciou sua carreira profissional. Creio que a história do Piauí, em um dado momento, se entrelaça com a do catedrático. Quando secretário de Educação, no governo saudoso de seu Arcoverde, elaborou toda a reforma administrativa do Estado, cujo núcleo essencial ainda permanece. Professor catedrático de Direito Administrativo na UFIP e diretor do Centro de Ciências Humanas e Letras. Ser professor era o seu orgulho, pois, como dizia Daniel nas Escrituras, aqueles que ensinam a justiça brilharão como estrelas no céu. Sua estrela, meu pai, no espaço sideral, está lá. E como eu imagino que Deus dá um nome a cada uma delas, prefiro chamá-la, a sua, de Sírios. Escreveu inúmeros pareceres e livros, sendo que um deles, intitulado A História da Revolução Francesa, teve o alerta do professor Celso Antônio Bandeira de Mello para que fosse adotado no primeiro ano das faculdades de Direito. Era múltiplo, de inteligência rara. Mas a inteligência é um dom comum a todos nós,
por si só, não basta para conduzir um destino ao seu ideal de vida. É necessário aquele dom especial chamado talento, que Deus dá a cada ser humano. Era homem de muitos talentos. Agora pergunto, já finalizando, quem sou eu? Sou fruto de pais que só me ensinaram a estudar, estudar e estudar. Sou fruto de um lar que tudo me ofereceu para conquistar o mundo. Se não fiz, foi por pura indolência e não por falta dos instrumentos necessários. Sou fruto de uma descendência que saiu de uma civilização milenar, de uma terra sem esperança, para vir em busca de uma causa, um sonho de liberdade e uma bandeira. Herdei uma fortuna duradoura, o conhecimento que não se perde, pois ele é passado de geração em geração. Conhecimento simbolizado por esta luz. Hoje, ao receber a tocha, minha responsabilidade é mantê-la acesa até que possa ser repassada a outro, que porventura ocupará esse lugar. A missão é não deixar a luz apagar. Honrada demais diante desse mistério, encerro com uma frase de Victor Hugo em sua obra-prima, Os Miseráveis. Certos pensamentos são como orações. Há momentos em que, qualquer que seja a posição do corpo, a alma está sempre de joelhos. De joelhos. Agradeço a Deus e a todos os acadêmicos a distinta honraria que me é concedida. Gostaria aqui de fazer, eu cometi uma falha e gostaria aqui de me redimir. Eu queria também registrar aqui a presença de uma tia minha muito querida, minha tia Sofia, que veio do Rio de Janeiro, irmã da minha mãe, cunhada da professora Fitz. Muito obrigada pela presença. Muito me honra e me alegra a sua presença. Obrigada a todos.